Hoje, vamos tomar um tempo para entender a Palavra de Deus com um sermão intitulado Buscai a mim. Com este assunto, vamos compartilhar a graça de Deus. Buscai a mim. Mim, aqui, indica Deus. Se nós não conhecemos sobre Deus, não podemos buscá-lo, nem encontrá-lo. Nós devemos conhecer onde Deus está e que tipo de verdade Deus nos traz. Quando nós temos conhecimento sobre Deus, nós podemos encontrar dicas para irmos a Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós devemos conhecer e entender todas as dicas que Deus nos tem dado através da Bíblia, a fim de aceitar a Deus de maneira correta. Nós precisamos ter todas essas dicas com que podemos encontrar Deus. Se a Bíblia diz, Deus está em Sião, nós devemos saber onde é Sião e ir para este lugar. Se a Bíblia diz, Deus proclama a Páscoa, a verdade da nova aliança, então nós devemos buscar Deus que proclama a Páscoa da nova aliança. Se a Bíblia diz, o Cordeiro certamente aparecerá com sua noiva, Deus Mãe, então nós devemos encontrar a igreja que prega sobre Deus Mãe e Deus Pai. Hebreus capítulo 9, versículo 28, profetiza que, para a salvação da humanidade, Deus aparecerá pela segunda vez aos que o aguardam. Ao vir Deus a esta terra pela segunda vez, em que forma Ele aparece? Em qual país Ele vem? E quando? E o que Ele traz a nós? Entendendo completamente estes assuntos, nós podemos encontrar Deus corretamente. Hoje, vamos dar uma olhada em Isaías capítulo 55 e ter um tempo para entender a palavra que Deus diz. Buscai a mim. Isaías capítulo 55, versículo 6. Diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai a quem? Disse que devemos buscar Deus. E o que mais? Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e façamos o quê? Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. No procedimento de voltarmos para Deus, o pensamento de Deus é totalmente diferente do pensamento comum das pessoas. No assunto de dar salvação, graça e bênçãos, o caminho de Deus é definitivamente diferente dos pensamentos de homens. Eu, frequentemente, lhes conto a história de Gideão. No início, os guerreiros de Gideão eram 32 mil e os midianitas eram 135 mil. Estes tinham muito mais armas, que eram muito melhores do que as armas dos homens de Gideão. No entanto, nesta situação, Deus até mesmo disse a Gideão para reduzir o número de soldados de Israel. Deus disse, dentre 32 mil pessoas, devolva para casa aqueles que tremem de medo. Assim, Gideão enviou 22 mil deles para casa e sobraram 10 mil. O número de soldados era pequeno e eles não tinham armas suficientes. Exteriormente, parecia impossível ir para a batalha. Contudo, Deus disse, 10 mil ainda é muito. Reduza o número. Somente 300 permaneceram. Com poucos soldados, eles também não tinham uma grande bomba que pudesse matar as pessoas em massa. Eles apenas tinham espadas e lanças. Quando lutam com espadas e lanças, o lado que tem mais soldados está mais propenso a vencer. Contudo, Deus repetiu que eles reduzissem seus soldados, e com 300 homens, Deus derrotou 135 mil midianitas. Então, como Deus derrotou os midianitas?
Ele enviou os 300 israelitas ao campo midianita no escuro, escondendo suas tochas nos cântaros. E então os fez quebrar os cântaros e gritar alto: espada pelo Senhor e por Gideão. Os midianitas que estavam dormindo ouviram o som de trombetas, gritos e o som dos cântaros quebrando no meio da noite, e viram as tochas iluminando aqui e ali. Com isso, eles erroneamente pensaram que estavam completamente cercados e que seus inimigos já estavam os atacando. Enfim, confundindo seus próprios soldados como inimigos, eles se mataram entre si. Ao ver a história de que Deus permitiu os israelitas derrotarem os 135.000 midianitas, entendemos que os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos pensamentos de homens. Certo? Com os pensamentos humanos, quando Deus vem para um local pobre, como o sótão de Marcos, as pessoas entenderão isso? É por isso que a Bíblia diz que tem uma grande diferença entre o caminho da salvação que Deus guia e o caminho de pensar dos homens. O versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Já que é assim, nós devemos sempre confiar e seguir os pensamentos de Deus. Ninguém pensou que os 300 guerreiros de Gideão derrotariam os 135.000 midianitas. Nesta batalha, ninguém esperou que os guerreiros de Gideão vencessem. Mas quando os soldados israelitas seguiram a direção de Deus, eles sequer precisaram entrar em conflito com os midianitas, mas puderam derrotá-los sem nenhuma vítima. Nós podemos ver isso na história. Foi o mesmo quando os israelitas saíram da terra do Egito, bloqueados pelo Mar Vermelho, enquanto estavam sendo perseguidos pelo exército egípcio. Eles explodiram em murmurações e reclamações. Pessoal, se vocês estão bloqueados na frente, à sua esquerda, à direita e até atrás de vocês, onde está a sua única saída para escapar? Vocês precisam olhar para cima. Este é o único caminho para sair do local bloqueado. Contudo, eles não olharam para Deus. Eles apenas olharam para as coisas deste mundo, como eles vinham fazendo, e estando bloqueados tanto na frente e atrás, quanto à direita e à esquerda, eles começaram a murmurar contra Deus. Naquele momento, Deus disse a Moisés: agora, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar. Moisés fez o que Deus disse a ele. Então, o caminho foi aberto, não foi? O povo nunca tinha imaginado, nem pensado que o Mar Vermelho seria dividido desse jeito. Toda vez que estamos cercados pelo muro na nossa frente, atrás de nós e na nossa direita e esquerda, Deus nos dá a sabedoria. Portanto, nós devemos sempre confiar nas profecias da Bíblia, que foram registradas de acordo com os pensamentos de Deus, e tenhamos a fé de seguir as palavras. Se nós queremos buscar a Deus, nós precisamos saber muitas coisas sobre Deus, certo? Vamos ver juntos Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Se não conhecermos Deus e não buscarmos Deus, não podemos esperar ter vida eterna nem salvação nesta última época.
A Bíblia diz que Deus aparecerá pela segunda vez em carne para trazer a salvação para os que esperam por Ele. Então, nós devemos buscar a Deus e encontrá-lo, certo? O versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. A respeito da sua vinda, Deus já disse que viria em carne e habitaria entre nós, para nos permitir buscar e encontrar Deus. Agora, em Apocalipse, capítulo 22, vejamos o que a Bíblia profetizou sobre a segunda vinda de Deus na última época. Ela disse que Deus Pai viria não sozinho, mas junto com Deus Mãe. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: quem é o Espírito e quem é a noiva? Deus Pai e Deus Mãe. Eles dizem o quê? Vem. Vem a quem? Buscai a Deus, Deus Pai e Deus Mãe. E vinde a eles. Temos que buscá-los. Então, onde a Bíblia diz que Deus habita? Em Salmos 132, versículo 13, e todo o capítulo de Salmos 133 diz que Deus está em Sião. Deus está em Sião. Como quem? E quem? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz que nós devemos buscar e ir ao Espírito e à noiva, quer dizer, Deus Pai e Deus Mãe. Dentre todas as igrejas do mundo, que igreja prega a verdade sobre Deus Pai e Deus Mãe? É esta igreja que vocês estão neste exato momento. Nesta igreja, Deus diz: todos venham e recebam de graça a água da vida. Deus nos ensina para vir e receber a eterna glória do céu. Antes de receber a verdade, quantos deuses nós achávamos que existiam? Somente um Deus. Deus é um. Apesar de que a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, as pessoas pensavam, há somente um Deus. Mas o Espírito e a noiva são diferentes entre si. Como interpretaremos isso? E elas começaram a insistir que a noiva indica os santos, enquanto o Espírito indica Deus. Porém, todos os santos são pecadores celestiais. Como os pecadores podem dar vida, pecadores não podem dar vida. Assim, podemos entender que o Espírito e a noiva são aqueles que nos dão a vida. Quer dizer, são Deus, certo? Assim, tem uma grande diferença entre os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens. Portanto, vocês e eu devemos considerar todas as profecias da Bíblia mais importantes e estabelecer nossa fé de acordo com elas. Vejamos Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito que um filho se nos deu, mas esse filho é o Pai da Eternidade e Deus Forte. Então, o que significa que Deus nasce como um filho? Significa que Deus veste a carne. Foi profetizado dessa forma no livro de Isaías. Contudo, os fariseus, os mestres da lei e todos os judeus que clamavam crer em Deus naqueles dias, estes receberam Deus que veio como um homem? Não receberam. Qual foi a razão? Foi porque não compreenderam a diferença entre os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens. O que Deus profetizou definitivamente pelos profetas: eu nascerei como um bebê. Assim, disse que viria a esta terra em carne. Mas, mesmo que viesse em carne, quem é ele?
é Deus forte, Pai da eternidade, dos nossos espíritos, certo? 700 anos antes de vir à Terra, Deus já havia revelado isso através da profecia do profeta Isaías. Mas ninguém o recebeu e todos o rejeitaram. Eles deveriam ter olhado para Deus com os pensamentos de Deus. Mas já que viram com os pensamentos dos homens, a eles havia muitas coisas que os fizeram cair. Se Deus tivesse nascido num palácio luxuoso e tivesse aparecido com muito aprendizado ou com algo esplêndido, talvez eles teriam pensado, bem, parece insuficiente, mas já que os profetas dizem que é Deus, uma vez crerei nele como Deus. Porém, Deus nasceu numa família pobre e humilde de um carpinteiro, que era o oposto do que eles pensavam. Seu pai e sua mãe eram pessoas comuns. Ele nasceu em Belém e em um estábulo. Além disso, ele cresceu em um vilarejo pobre chamado Nazaré. Ninguém prestava atenção nele. Por isso a Bíblia disse que os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos humanos. Quando se trata de ter conhecimento de Deus, nós não devemos olhar para Deus tendo os pensamentos humanos. Os discípulos de Jesus e o apóstolo Paulo, que acreditavam nas profecias e as seguiam, não consideraram Jesus como um profeta ou mestre, mas quem eles testificaram que Jesus era? Vejamos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de quem? Subsistindo em forma de Deus, foi dito que Jesus é o próprio Deus. Vejamos João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os religiosos da época, que estavam com poderes, clamavam crer em Deus. Mas eles rejeitaram e negaram o fato de que Deus veio à Terra. Qual foi a razão? Porque eles viam tudo com os pensamentos dos homens. Eles deveriam ter buscado e encontrado a Deus por meio das profecias da Bíblia. Mas, com o ponto de vista de homens, pensaram, ele é um homem, como ele pode ser Deus? Eles esperavam que ele mostrasse aos seus olhos algum poder sobrenatural, como fazer descer fogo do céu. Eles queriam experimentar algo milagroso. Porém, como foi profetizado em Isaías capítulo 53, Jesus não tinha nada em sua aparência que nós pudéssemos nos agradar dele. Em João capítulo 7, os judeus avaliaram Jesus somente exteriormente, dizendo que ele não era educado. Nós somos seres insignificantes vivendo nesta aldeia global, que é como um pó da terra, e que não faria diferença se desaparecesse do universo. Mas esta humanidade foi muito ignorante para com o santo e grande Deus que deixou toda a glória celestial para trás e veio à terra para nos salvar. Já que olharam para Deus com o seu próprio julgamento e pensamentos, eles não podiam encontrar Deus nem recebê-lo. Quando Jesus veio pela primeira vez, disse, eu e o Pai somos um. Ao dizer isso, ele queria dizer que ele era Deus. Como Jesus disse isso a eles, os judeus pegaram pedras e iam apedrejá-lo, dizendo, como te fazes Deus a ti mesmo, sendo tu homem? O versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras.
E a Bíblia profetizou que o pai e a mãe viriam à terra e proclamariam a nova aliança. E que nossos irmãos e irmãs perdidos veriam a luz da glória de Jerusalém e viriam a ela. Todas essas profecias estão sendo cumpridas em Sião, certo? Deus disse, ainda que não creiam em mim, creiam nas obras que faço. Hoje, nós devemos fazer com que as pessoas do mundo conheçam Deus para que elas possam buscar a Deus. No final, a humanidade deve se livrar dos pensamentos de homens e buscar a Deus com os pensamentos de Deus, a fim de encontrar a Deus. Contudo, não é fácil ter os pensamentos de Deus. Assim, o que Jesus nos deu para nos permitir conhecer os pensamentos de Deus? A Bíblia. Jesus disse, se vocês querem buscar a mim, estudem a Bíblia, já que coloquei toda a providência da salvação neste livro. Vejamos João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Deus colocou os seus pensamentos na Bíblia e colocou o plano da salvação para a humanidade na Bíblia. É por isso que Deus nos disse para não acrescentar nada à Bíblia, nem tirar nada dela, certo? Nós devemos seguir os ensinamentos da Bíblia para que possamos buscar Deus Pai e Deus Mãe. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, foi dito, o Espírito e a noiva dizem, vem. O apóstolo João deve ter se regozijado com o chamado do pai e da mãe que disseram, vem, quando viu a revelação, não é? O pai disse isso, e a mãe também. Quer dizer, ele ouviu a voz do pai e da mãe, não é? É por isso que ele pôde escrever exatamente o que ouviu deles, que disseram, vem a nós. Então nós devemos buscá-los. Nós devemos conhecer todas as profecias. Onde Deus está? Quando Ele vem? Quando os ramos da figueira se renovam e as suas folhas brotam? Quando as conhecermos, nós pensaremos, o Pai está vindo. Eu devo pacientemente esperar por Ele. A mãe aparecerá nesta terra como a noiva com o Espírito e guiará toda a humanidade para a salvação até o fim. Eu receberei Deus Mãe. Eu irei para a graça de Deus, que nos diz para vir e receber de graça a água da vida. Nós devemos olhar para as profecias com os pensamentos de Deus. Contudo, assim como os judeus fizeram aos santos da igreja primitiva, as pessoas não recebem Deus que veio em carne, mas nos chamam de hereges, dizendo, como um homem faz Deus a si mesmo? Pessoal, 2000 anos atrás, os santos da igreja primitiva passaram por dificuldades, mas agora todos eles desfrutam do descanso em Deus, no paraíso, não é? Pelo contrário, que tal aqueles que se ajuntaram, a maioria e se opuseram a Jesus, e colocaram os crentes em Jesus na prisão e os mataram? Onde eles estão agora? Vejamos Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, quem? A Bíblia claramente diz que temos nosso Pai no céu. Então, será que a Bíblia ensina que temos somente o Pai? Todos nós sabemos. Agora vejamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém, lá de cima é livre. Quem ela é? Está escrito, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe.
Aqui, lá de cima, significa no céu. Nosso Pai que está no céu e nossa Mãe Jerusalém que está no céu. A Bíblia profetiza que nós temos nosso Pai espiritual e nossa Mãe espiritual. Todas as Escrituras e profetas testificam para que compreendamos isso. Então, como Deus é Pai e Mãe para nós? Isso porque o Pai e a Mãe nos dão sua carne e seu sangue, certo? É assim que nós podemos nos tornar os seres dignos de ser eternos. Efêmeras vivem apenas um dia. Isso é porque suas mães dão a elas os genes da vida que vivem um dia. As pessoas dizem que os cachorros vivem cerca de 15 anos. Tenho certeza que cachorros querem viver por 20 ou até mesmo 50 anos. Eles podem pensar, por que eu devo morrer depois de viver apenas por 15 anos? Eu quero viver 70, 80 anos como homens ou até mesmo 100 anos. Se cria um cachorro em casa, verão ele se tornar fraco e devagar quando chega perto dos 10 anos. É porque ele entrou em velhice. Como um cachorro, esses cachorros também querem viver bastante. Mas não importa quanto queiram viver, ou comam alimentos saudáveis, ou se exercitem, eles não podem viver passando pelo tempo médio de vida. Isso porque os cachorros também receberam de suas mães os genes da vida que vivem essa duração. Contudo, a Bíblia disse que viveremos para sempre. Então, nossa mãe deve ter vida eterna. Quem deve ser ela? Nossa mãe deve ser Deus, que vive para sempre. É assim que nós podemos ter vida eterna. Se nossa mãe não é Deus, que vive para sempre, nós nunca podemos esperar ter vida eterna, nem olhá-la. A fim de nos fazer viver para sempre, no céu onde não há mais morte, pranto ou dor, nos disse para irmos buscar a quem? Deus Pai e Deus Mãe. Quem falha em buscar e encontrar Deus Mãe nunca pode ter a vida eterna. Nós devemos buscar e receber Deus Mãe, e receber a carne e o sangue precioso da verdade da Páscoa da Nova Aliança, a qual o Pai e a Mãe nos dão. É por isso que a Bíblia diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vejamos juntos Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito. Quem é o Espírito? Deus Pai. Deus Pai testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Deus testificou que nós somos os seus filhos. Vendo o que ele testificou? Então, como o Espírito sabe de imediato que somos filhos de Deus, o que ele vê em nós? O que temos em nós? Nós temos o DNA da vida eterna, que herdamos da Mãe. O Pai sabe que somos filhos de Deus Mãe. E o que ele disse sobre nós? No versículo 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos que estamos passando agora não são nada. Vamos todos nos animar, pensando na glória eterna que receberemos no reino celestial. E para ter a família feliz, quando temos um pai e uma mãe, nossa família pode ser a mais feliz. Eu não tenho certeza sobre caso em outros países, mas um pai e um filho não conversam muito.
Quando o filho e o pai estão em casa juntos depois do trabalho. O pai, que geralmente chega em casa primeiro, começa a ler o jornal ou assistir à TV. O filho chega e diz, cheguei, pai. Então, o pai diz, olá, e não conversam mais. Os pais têm muito amor por seus filhos, mas não o expressam bem. Quando um pai e um filho estão juntos, ambos se sentem um pouco incomodados. E o tempo parece passar muito devagar. Nessa situação, a mãe geralmente faz o intermédio entre os dois. Nos lares, onde as mães fazem intermédio entre o pai e o filho, parecem paz durante as conversas, não é? Então, o reino dos céus deve ser um lugar onde a mãe está. Nós devemos ir ao reino dos céus, onde o pai e a mãe habitam. Somente assim, o reino dos céus pode ser um lugar onde não há morte e onde podemos ser felizes para sempre. Se nós falhamos em buscar o pai e a mãe, não podemos ir ao céu, onde o pai e a mãe habitam. É por isso que desde Gênesis, capítulo 1, até o último capítulo de Apocalipse, o pai e a mãe dizem, buscai a mim e vinde a mim. No caminho de buscar a Deus, enfrentamos muitos impedimentos, de 10.000 maneiras. Um dos impedimentos é dizer que não há Deus-Mãe, criando o culto dominical e abolindo o dia de sábado. Eles tentam as pessoas a se afastarem de Deus. E criando o Natal e abolindo a Páscoa, eles proíbem as pessoas de ir aonde Deus está. Havia muitos impedimentos dessa forma, mas todos nós temos segurança para vir a Sião sob a graça do Pai e da Mãe, para nós irmos ao reino dos céus. O Pai e a Mãe nos deram o mandado de pregar o Evangelho a todos os 7 bilhões de pessoas no mundo. Vocês e eu vamos completar essa missão e voltemos ao nosso eterno lar celestial rapidamente, já que nós viemos ao Pai e à Mãe que nos chamaram para vir. Nunca percamos nossos lugares sagrados e preciosos. Com esse pedido, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.